Só que tem o jogo da semifinal contra o Flamengo, jogo de volta no final de semana. E aí tem toda uma preparação diferente em semana de Vasco e Flamengo. Invicto, com 15 vitórias e 6 empates. Cara, é invejável o desempenho do Filipe Luís à frente do Flamengo, viu? Porque, olha, o Pablo Lúcio brincou. Coisa linda. Deu um primeiro chapéu ali. Tem gente que, não, o cara passou no ombro. Ombro nada, amigo. A relação que ele tem com o Flamengo e até uma comparação dos times da Europa com os times brasileiros, né? Então a gente vai ver o que ele falou lá no Record. Tem uma possibilidade essa semana aí, deve ter até possivelmente hoje um encontro aí com o pessoal do Jorginho para tentar arrematar mais essa contratação. Meus amigos, e os números do técnico Filipe Luís têm chamado a atenção de toda a imprensa brasileira. O treinador simplesmente está invicto em 2025 e com o maior número de vitórias entre todos os técnicos do futebol brasileiro. Vamos acompanhar também os bastidores da vitória do Mengão no Sub-20, com show de Pablo Lúcio, o Ronaldinho, novo Ronaldinho Gaúcho. Calma, brincadeira, o lance foi espetacular e fez lembrar o Ronaldinho Gaúcho. E ainda, José Boto com reunião marcada com o agente de Jorginho, volante do Arsenal. Vamos acompanhar tudo isso agora, tá? Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Agora vem comigo e vamos acompanhar as notícias do Mengão. Só que o Vasco está nesse jogo, pensando na Copa do Brasil, que é uma das prioridades para essa temporada, também por conta disso aqui. 2 milhões e meio, 2 milhões e 300, 2 milhões e meio para quem passar de fase. É um Fahmy que ajuda muito o Vasco nesse momento de dificuldade financeira, que ano passado ajudou demais. O Vasco foi semifinalista, né? Deu uma moral e o Vasco acredita que consiga ir longe esse ano também. Só que tem o jogo da semifinal contra o Flamengo, jogo de volta no final de semana. E aí tem toda uma preparação diferente em semana de Vasco e Flamengo, ainda que nos últimos 31 jogos, o Vasco tem vencido apenas 2 e agora larga em desvantagem aí para esse jogo, Conrado. É muito difícil pensar num jogo lá na frente quando você tem um jogo importante no meio de semana. Só que o jogo é Vasco e Flamengo. É difícil também os jogadores não pensarem no confronto da volta quando tem tanta coisa envolvida, né, Conrado? Mas eu acho que o Vasco não está em posição de ficar pensando em Flamengo hoje, não. Vai com tudo, com o que pode, justamente por essa questão que a gente falou do dinheiro. O Vasco está precisando muito passar na Copa do Brasil, sempre é importante, pensando em título, esportivamente, mas entrar 2 milhões e alguma coisa, 2 milhões e meio aproximadamente, faz muita diferença para o Vasco hoje. Então não tem essa. Se o cara falar, não, o Verratti está com a dorzinha aqui, pensando no Vasco e Flamengo, eu pedi, meu amigo, é Verratti agora, não tem essa. Então é importante o jogo de sábado, o Vasco vai ter tempo para focar depois, mas vai com tudo hoje. Força máxima, 100%. Claro, a não sei que alguém tenha alguma lesão, né? Risco de agravar seriamente alguma coisa, aí normalmente fica de fora. Mas o Vasco vai com tudo hoje para jogar contra o Nova Iguaçu pela importância, pelo momento do time. Não está bem o Vasco para mesclar e não, vamos correr o risco contra o Nova Iguaçu. Não pode se dar o luxo. E o que dificulta ainda mais a tarefa do Vasco é a arte que nós iremos mostrar já do Filipe Luís. O desempenho dele como treinador do Flamengo é impressionante. Essa cabeçada aí é que foi no meio do gol, mas teve possibilidade de empatar, hein? Aí o nosso ranking de técnicos invictos nesse momento do futebol brasileiro, né? Filipe Luís está a 21 partidas invicto, com 15 vitórias e 6 empates. Cara, é invejável o desempenho do Filipe Luís à frente do Flamengo, viu? O Thiago Carpini vem logo depois com 20 jogos invictos. São 13 vitórias e 7 empates. O Ramon Dias com 11 jogos invictos, com 7 vitórias, 4 empates. O Roger Machado logo atrás com 10, sendo 8 vitórias e 2 empates. E o Abel Ferreira com 9 jogos sem perder, 5 vitórias e 4 empates. Caramba, o Palmeiras empatou bastante nesse recorte aí, hein?
Então tá aí o nosso ranking. Isso aí só mostra o quão difícil, ou mais difícil ainda, será a tarefa do Vasco para acabar com aquela outra arte que nós mostramos na semana passada, né, Conrado? Nesse momento são 31 jogos entre Vasco e Flamengo. O Vasco venceu 2 de 2017 para cá. Momento das duas equipes, né? E não só momento, né? Os últimos anos aí, né? Que o Flamengo vem muito bem, o Vasco vem muito mal dentro e fora de campo. Então o Felipe Luiz está com essa sequência muito boa. É um começo assim de carreira, não só pensando no Felipe Luiz no Flamengo, temporada 2025. É um início de carreira muito promissor do Felipe Luiz. Eu não quero aqui me empolgar, né? Eu acho que, com todo respeito, cada um tem sua opinião, né? Tem gente também que às vezes quer se empolgar muito fácil, muito rápido, né? Não, vai ser seleção. Pode até ser, tá? Mas assim, vai ser o Guardiola, calma, né? Acabou de começar. Então, é um início muito promissor. Lembrando que já pegou ano passado, já foi campeão da Copa do Brasil. Não é só o estadual agora, mas mesmo assim, o estadual do Rio é fraco? É fraco. Mas tem Botafogo, Fluminense e Vasco. Enfrentou times grandes, de camisa da primeira divisão, e foi bem também. Ganhou Supercopa, a Taça Guanabara é mais um título, pode falar, é pequeno, não vale, mas é título. Tem mais títulos do que... Você dê a importância que você quiser. Mais mas títulos que derrotas. Você só não vai conseguir falar que não é título, porque isso é um fato, é título. Mais vale títulos taça. que derrota, vale taça. Então, é um início muito promissor pelas entrevistas dele, a forma que o time joga. Ele já precisou, no mata-mata, jogar com um a menos e mudar o time, como foi contra o Corinthians. Já jogou em cima, já recuou, já mudou esquema, recuperou um Wesley da vida, botou o Gabigol no banco, deu recado para Arrascaeta, Bruno Henrique de centroavante, Pedro machuca, enfim. Já são vários indícios, assim, de um cara que realmente entende muito de futebol e é fascinado, né? Pelo esporte, pelo trabalho. Então, é um início muito bom e os números estão mostrando isso. Mas, de novo, é só um início promissor. Aí, tanto dele quanto do Flamengo, né? Campeonato carioca ainda, a gente está no início da temporada. Falei ontem no Seleção, vou repetir aqui. Nesse mesmo período, ano passado, o Flamengo estava bem demais e o Tite era maravilhoso. Não tomava gol, os jogadores não machucam, a bola parada é espetáculo, agora o time vai. E a gente viu que depois o Tite saiu não tão bem assim. Então é só um início de temporada. A única derrota, olha que nós estamos falando aí de mais de 6 meses, né, do Felipe Luiz à frente do Flamengo, a única derrota foi diante do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro no dia 17 de outubro do ano passado. Tem que dar aquela segurada para não empolgar, mas é um começo difícil de se ver. Se você pegar os grandes treinadores do futebol mundial, é difícil até você pegar esse retrospecto de um começo tão avassalador. Bom, talvez também os treinadores grandes do futebol mundial não tenham tido um time tão bom em mãos para primeiro trabalho, né? Isso faz muita diferença também. E nenhuma sequência, talvez, no Campeonato Carioca no começo. Mas, mas aí faz parte também. Mas é bom. É ótimo o início e isso. O Flamengo tem um time muito forte, né? Está sendo provado. Ele mesmo, em entrevista, ele fala, eu tenho o melhor elenco da América do Sul. Ele já falou isso algumas vezes e eu concordo com ele. Então, é isso. Expectativa lá no alto e ele está entregando. Outro título que o Felipe Luiz tem é esse que nós vamos mostrar que o Flamengo está disputando novamente. A Libertadores Sub-20. O Flamengo ontem ganhou do Danúbio por 3-1. A gente vai ver os gols aí, começando com o Felipe Tereza, que já fez gol até no profissional. Abriu o placar para o Flamengo no finalzinho do primeiro tempo. Aliás, no começo do segundo tempo. Foi lá e fez o primeiro gol do Flamengo. O Danúbio empatou. Roldan, belo gol de falta, hein? Belo gol de falta. Botou lá Perfeita cobrança. onde a coruja dorme. Camisa 10 tem que saber bater falta, Conrado. Essa aqui é a verdade. O Flamengo fez o segundo com o Iago, num pênalti. O Mineirão até foi, mas não deu para chegar lá. E fechou o placar com o da Mata. Nessa cobrança de falta na área, depois do desvio, ele só concluiu para a meta. Final de jogo, o Flamengo venceu por 3-1. Já é a segunda vitória do Flamengo aí na fase de grupos da Libertadores Sub-20. 2 zagueiros marcando, né? O Iago e o da Mata também. O Felipe Luiz tem o Mundial, né? Não, o Mundial, verdade. A Libertadores ainda não era o... Felipe Luiz foi pro Sub-17 primeiro, aí depois foi... No Sub-17 foi campeão também de Copa Rio, ou Taça Rio, não lembro exatamente o nome do torneio. Foi pro Sub-20, aí ganhou o Mundial contra o Olympiacos, aí depois foi pro profissional.
que chamava o seu time no Cartola mesmo, hein, do ano passado? Caneta e balão. Então vamos ver balão. Você gosta de drible, então vamos ver balão. Porque, olha, o Pablo Lúcio brincou. Coisa linda. Deu um primeiro chapéu ali. Tem gente que, não, o cara passou no ombro. Ombro nada, amigo. Passou por cima ali, é balão. Não, chapéu. Fez embaixadinha e deu o segundo ainda. Coisa linda, ó. Mata no peito sem deixar cair. Caraca, toma o balão, moleque é craque demais. Sem deixar cair, Poxa. vem petecando a bola, tu cai e chama, né? Vem, bobo, vem, bobo. Toma, Aí o bobo vem uma hora, né? Vem. Então toma mais um. Coisa linda. Nossa, esse... Cara, quando passa assim, lambendo Cara, o cabelo... sensacional. Lembrou o Esquece. Ronaldinho Essa é a Gaúcho. categoria do Pablo Lúcio. 17 anos. 17 anos, meia do Flamengo. Não precisa nem falar. As imagens mostram, né? Muita qualidade técnica. Essa petecada que deixa o cara bravo, né? Quando você domina, cara vem pra te jantar, né? o cara fazendo embaixadinha, deixa ele. Foi o mesmo, tá? Que a gente vê dois chapéus, pode achar, às vezes o cara nem presta atenção, dois diferentes. Não, foi do mesmo cara. O cara que tomou o primeiro voltou, né? Tomou mais um. Se eu fosse esse malandro aí, eu já seguia na direção. Já Eu vai. tava na direção do túnel, já vai embora, vai pro embora. vestiário. Que daí você não vai arrumar mais nada não, amigo, Tem esquece. gente que diz, mas firula, não ganha jogo. Cara, essa imagem tá rodando o mundo hoje. Tá rodando o mundo. E ele limpou a jogada. Nem sempre também a jogada vai ser pra gol. Até porque futebol, mas às vezes joga 90 minutos, fica 0-0. Vale. Muita gente gosta de ver futebol por causa disso também. Claro que o cara não tem que entrar em campo pra tentar dar chapéu, mas é arte, né? Tenho certeza que não é só aqui que a gente está vendo esse lance. O mundo inteiro hoje está vendo esse lance do Pablo Lúcio, muito bem apresentado para o planeta bola, com esse chapéu maravilhoso. A relação que ele tem com o Flamengo e até uma comparação dos times da Europa com os times brasileiros, né? Então a gente vai ver o que ele falou lá no Record e lá de Portugal, não é, Pedro? E como ele apresentou, então, o Flamengo lá para os europeus. Pedro Henrique, você está ouvindo a gente? Conta pra gente como é que foi então essa repercussão e o que falou o Boto lá em Portugal, Pedro. Pois é, o Boto deu uma entrevista lá para a imprensa portuguesa, falando um pouquinho sobre como está observando esse início de trabalho dele, futebol brasileiro, enfim, ainda fazendo aquela análise, como está vendo essa aproximação. A gente tem as telas aí, do Boto falando sobre isso, aí ele falou sobre, enfim, como os brasileiros que lutam pela Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro, como eles têm um nível estrutural e econômico próximo aos grandes clubes europeus. Foi isso que o diretor técnico do Flamengo tem ficado impressionado até com o que tem visto, com a estrutura, enfim, até do Flamengo e o nível também dos clubes táticos até que ele tem observado. Ele falou que sempre acompanha o futebol brasileiro, sempre acompanhou, mas agora vendo de mais perto assim dá para ter uma noção melhor de tudo isso. Ele falou que os clubes brasileiros estão mais próximos dos melhores da Europa do que há 10 anos e o Flamengo, pela dimensão que tem, pela torcida que tem, a exigência é ganhar todas as competições que disputa. Então, enchendo um pouquinho a bola, né, do trabalho dele, do clube dele atualmente, o José Boto, fazendo o cartaz, como a gente diz, do Flamengo no futebol europeu. E, enfim, aos poucos ele tem os contatos lá, tem até uma possibilidade essa semana aí, deve ter até possivelmente hoje um encontro aí com o pessoal do Jorginho para tentar arrematar mais essa contratação, quem sabe para no meio a janela do meio do ano para o Mundial. Então está sempre com os contatos europeus que ele tem, o Boto, para, enfim, levar esse nome do Flamengo. Vai ser uma peça importante na divulgação até nos contatos para o Mundial de Clubes que tem no meio do ano. Meu amigo, tá aí, né, o Boto fazendo a parte dele, fazendo o network, né, ali, que ele tem com os clubes e dirigentes, a gente, né, lá de fora. Quem sabe, né, aí com uma reunião com a gente do Jorginho, vamos ver se sai alguma coisa, um pré-contrato, quem sabe, pensando na janela do meio do ano, né? A gente sabe que o Jorginho tá com seu contrato para se encerrar, vamos ver o que vai acontecer. Em relação ao Pablo Lúcio, que moleque bom de bola, né, cara? Que futebol arte, que lindo de ver jogar, né? Aqueles jogadores que têm habilidade. E ele é um garoto muito dinâmico, né? E na posição dele, que tem muita habilidade, tá? Realmente joga muita bola. Também aqui, né, uma ressalva para o Felipe Tereza, tá sempre fazendo gols, né? Um jogador também
que importantíssimo, né, para essa categoria, que quem sabe, lapidado, pode ser utilizado aí também pelo técnico Felipe Luiz. O Flamengo tem bons jogadores nessa categoria de base, né? 2 jogos, 2 vitórias, é o atual campeão e realmente o Felipe Luiz tem aí muito trabalho pela frente para descobrir e revelar muitas promessas ainda no Sub-20 para o profissional. Galera, vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil e também para o canal Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo, como forma de créditos. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto com mais notícias e novidades do nosso Flamengo para você. Fica ligado aí, já se inscreve, ativa o sino para não perder nada e já, ó, carimba o dedo aí no like. Tamo junto? Daqui a pouco eu volto. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!